Muito bem, queridos, Deus abençoe grandemente a sua vida onde você estiver, em nome de Jesus. Hora de oração, tempo oportuno da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Queria fazer algumas considerações ou falar sobre algumas informações que eu creio serem pertinentes, importantes aos dias que nós estamos vivendo. E tudo isso em função de um sentimento, de uma preocupação, ou de uma visão mesmo de Deus, ou de uma revelação de Deus mesmo, que tem me preocupado já há algum tempo, na realidade desde março, abril de 2020, ou seja, mais de 2 anos então, com relação a esse segundo semestre de 2022. Depois desse período todo pandêmico do Covid-19 que todo o mundo enfrentou, e diante desses 2 anos, vamos dizer assim, praticamente, né, com lockdown, com fechamento total dos países, aeroportos, sem trabalho, essa readequação sistemática geral que aconteceu com trabalhos home office, com uma série de situações e vacina, crises internacionais e governos e uma confusão muito grande. Nós podemos estar, depois de toda essa crise, desses últimos 2 anos do Covid-19, podemos estar diante de uma nova grande crise. Não é uma notícia agradável, muito menos para um pastor, mas eu não posso deixar de vir aqui e passar essa preocupação, em função dessa tensão muito grande na Europa, de uma possível grande nova crise internacional, intercontinental, partindo da Europa. Nós temos acompanhado desde o mês de fevereiro as incursões militares, né, da Rússia contra o território da Ucrânia, naquilo que eles chamam de operação, eles não chamam, obviamente, de guerra, mas eles chamam de operação especial, mas nós sabemos que existem grandes interesses nacionais para os países, seja a Rússia ou a Ucrânia, e também no âmbito internacional que envolvem esses dois países em condições econômicas, em condições financeiras, em situações também das etnias dos próprios povos. A Ucrânia, ela sempre fez parte, era um território da antiga União Soviética, não é? Depois da Guerra Fria, a partir da década de 1991, como é desfeita a União Soviética, aqueles demais países, eles proclamam sua independência, e essa batalha da Ucrânia, que vinha desde a Primeira Guerra para a sua emancipação do território da antiga União Soviética, então, na década de 90, se concretiza com essa independência, então, da Ucrânia. Então, são povos irmãos, são povos co-irmãos, que compartilham em grande medida sua língua, obviamente, compartilham em grande medida o seu próprio povo, os seus costumes, mas que tem aí, então, a sua nacionalidade determinada. A partir de fevereiro, então, nós temos essa operação militar, assim declarada pelo Vladimir Putin, assim mencionada por eles, mas nós vimos nos telejornais nesses últimos meses todos bombas, guerras, bombardeios e aviões caindo e uma série de coisas que obviamente parece uma guerra. O que, aliás, fazendo um parênteses, parece um absurdo, não é? No século XXI, nós, diante de situações de guerras onde precisam ser enviados soldados para um lutar contra o outro com arma no campo, é um absurdo, né? Num tempo de tanta comunicação, tecnologia, na era digital, no âmbito grandioso de comunicação de informação que existe, ainda existe essa eminente guerra, em função das vaidades dos homens, dos interesses dos homens, da condição realmente de supremacia ou de soberania que algum líder internacional possa pleitear em seu favor, ou também em sentido de defesas daquilo que os próprios países, como a Rússia no caso, ele quer estabelecer como suas defesas para o futuro. Mas a verdade é que
eu vim aqui para compartilhar uma palavra com você e também quero colocar aqui alguns mapas só para a gente dar uma olhada a título de curiosidade sobre aquilo que representa realmente essa operação militar, ou aquilo que, ao meu ver, pode ou irá se transformar em uma crise muito grande na Europa, e essa crise pode afetar o mundo inteiro, pode se tornar globalizada, afetando todos os continentes. Mas vamos à palavra de Jesus, a palavra do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24 e o versículo de número 3. Você pode acompanhar na tua tela comigo. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e quais sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Veja qual era a pergunta e o questionamento dos discípulos no Monte das Oliveiras para Jesus. Versículo 4, Jesus respondeu: ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e conseguirão enganar a muitos. E certamente ouvireis de falar, veja, de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário acontecer assim, mas ainda não é o fim. Meu Deus, Jesus, então, neste sermão tremendo, escatológico, não é? De Mateus, no capítulo 24, ele diz, muitos virão no meu nome. Primeiro, é o engano da apostasia, das seitas, das heresias e das manipulações de Satanás, que se disfarça até mesmo de anjo de luz para enganar aqueles que são salvos. Diante da idolatria, diante de tantas condições e fábulas humanísticas e outros argumentos da sociedade. Primeiro, então. Mas segundo, ele diz, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, que obviamente é o que nós temos visto na Europa durante todo esse ano. Guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário, vede, não vos assusteis, porque é necessário guerras e rumores de guerras. Mas vede, não vos assusteis, porque é necessário acontecer assim. Mas esse ainda não é o fim. E o que ele diz? Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Olha, diante desse cenário que aparentemente é isolado, está lá na Eurásia, está lá na divisa da Europa Central, onde está parte da Rússia com a Ucrânia, enfim, não é? Parece algo isolado, mas não é. Preste bem atenção, a partir desse mês, nós estamos agora em setembro, hoje é dia 20 de setembro, adiante dos acontecimentos, hoje inclusive, nesse próprio dia, ontem e hoje, já existem notícias e informações de que eles estão por mudar essa designação de operação militar para realmente uma declaração efetiva de um fronte de ataque de guerra, né? Então, aparentemente é algo isolado que está lá do outro lado do mundo, mas não é. Se levantará, Jesus disse, nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Esse é o princípio das dores. Então, queridos, nós temos que estar de olho nos sinais dos tempos e viver um caminho realmente de consagração, de zelo pela nossa vida, pela nossa caminhada, por aquilo que representam todas as palavras de Jesus, por aquilo que representa realmente esse temor que nós precisamos ter na presença do nosso Deus com relação à sua palavra, com relação a guardarmos o nosso coração, com relação a edificarmos a nossa casa na rocha. E que essa pequena mensagem hoje possa servir realmente de um alerta, de um alento ao teu coração e de algo que profeticamente
você possa olhar amanhã e dizer: há um Deus sobre esta terra. Existem profetas nesta terra e existem intercessores também nesta terra, como eu e como você, que podemos orar para que o Senhor realmente aplaque a sua ira, para que o Senhor coloque a sua intervenção ao redor dos continentes todos e ponha realmente a sua mão de poder de misericórdia para poupar a sua igreja, para livrar aqueles que são menos favorecidos, para proteger as mães de família e os pais e aqueles que têm o seu trabalho, assim por diante. Se você der uma olhada comigo rapidamente no mapa, queria que você atentasse comigo, olha só. Aqui o mapa, né, dos continentes, então você está vendo aqui de verde as Américas, aqui o Brasil, onde está marcado o mouse, né? Os continentes, embaixo a Antártida, aqui em amarelo no centro você está vendo a África, em vermelho a Europa, em laranja a Ásia e a Austrália, né? A Oceania, aqui do lado direito da tua tela, de roxo. E aqui está então essa determinação, essa divisão, né, geral do planeta Terra ou do globo terrestre hoje. Interessante que tinha uma querida que ela orava, né, eu achava interessante. Ela orava e falava assim: Senhor, tem misericórdia do planeta Terra. Ela orava e falava assim: Senhor, tem misericórdia de todas as nações da Terra. E eu olhava e falava assim: meu Deus, mas é uma pretensão muito grande, né? Mas hoje, mais do que nunca, com esse sentimento no coração e com esse entendimento de que o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia não é algo pontual, não é algo exclusivamente deles. Sabe o que eu creio? Há uma concentração de demônios, de interesses e uma revoada de principados e potestades para se concentrar na Europa. É nisso que eu creio. E há algo muito sério, muito grandioso, muito temerário realmente a ser considerado. E vale então daí a oração daquela irmãzinha na sua simplicidade, dizendo: Senhor, tem misericórdia do planeta Terra. E seguindo, aqui o mapa da Eurásia. A Eurásia, obviamente, é considerando apenas a Europa e a Ásia. Do mapa anterior, a parte vermelha e a parte laranja. E por que isso é importante? Porque você vai ver que aqui onde está o meu mapa, o meu mouse aqui, o E e o U do Eurásia é Rússia. E aqui onde está o Ásia, em laranja, também é Rússia. A Rússia, ela está tanto no continente europeu quanto no continente asiático. Então ela tem fronteira com a Mongólia, com a China. A Rússia é muito forte, é o maior país em dimensões territoriais. E a Rússia, ela tem agricultura, ela tem pecuária, ela tem petróleo, ela tem gás, ela tem água. A Rússia tem tudo aquilo que a Europa Central dos países aqui, França, Alemanha, assim por diante, não tem. Eles são dependentes ou codependentes. E aí você começa a entender então a preocupação e o porquê dessa condição tão grande, onde você vê a Rússia nessa dividida enorme pela Ucrânia, que eu vou abrir no outro mapa, mas é esse trecho aqui, e a intervenção da OTAN, a intervenção dos Estados Unidos e da própria comunidade europeia ou do mercado comum europeu e tantas sanções à Rússia e tudo, porque eles temem realmente o agigantamento da Rússia nesse âmbito, já que ela está coligada de todas as maneiras com a China, né? Então, eles são e temem muito. E a Rússia, né? Ela não teme ameaças, porque a Rússia ela também tem armamento nuclear. Então, é realmente algo muito delicado o que está acontecendo. Nesse outro gráfico, você vai conseguir ver um pouco mais de perto os países, né? Começando aqui do lado esquerdo, eu acho que a câmera talvez esteja na frente, mas é o Portugal e Espanha. Depois você vai ver aqui a França, Alemanha, Bélgica e Holanda. A Inglaterra é uma ilha, né, aqui desse lado. Aqui você tem, então, a Inglaterra mais como uma ilha e fazendo parte aí da Europa. Depois aqui a Alemanha, você tem mais embaixo de verde aqui a Itália, Áustria, Hungria, Croácia, Bósnia, Montenegro, Sérvia, Romênia, Bulgária, tudo aqui ao sul da Europa, e subindo a Alemanha, Polônia, né, assim por diante, até a Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, lá em cima. Você vai ver aqui no amarelo já a Rússia, mas no território da Europa, Moscou aqui como essa capital, e esse
e esse país, a Ucrânia, onde está então essa grande problemática. Aqui nesse trecho é onde está a Crimeia, eu vou falar depois em outro vídeo sobre isso, uma guerra que teve anos atrás, já da Rússia buscando invadir a Crimeia. E aí, por que então dessa luta tão grande de Moscou contra Kiev, de Putin contra o presidente da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia? A Ucrânia é um território muito privilegiado para adentrar a Europa, né? Pela Ucrânia e pelos caminhos aqui ao Mar Negro, né, pelo caminho do mar, dutos enormes que nós não podemos nem fazer a dimensão, passam gás que leva energia, que leva calor para toda a Europa, principalmente a Alemanha, a própria França, os outros países. E o que vai acontecer a partir dessa semana, acredite, sabe o que é? A Europa vai congelar por conta do inverno. O inverno é rigoroso e as sanções econômicas, a problemática militar, as sanções financeiras, as restrições políticas que foram impostas à Rússia pela OTAN, né? A OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que compõe a maioria desses países em defesa da Ucrânia, muito embora a Ucrânia não faça parte da OTAN, e um dos motivos desse ataque militar ou desse, como eles utilizam esse termo para evitar a guerra, né? Para evitar a guerra, dessa operação especial na Ucrânia, é em função exatamente de que a Ucrânia estava muito próxima da OTAN. A União Soviética não quer de maneira alguma, a União Soviética antiga, né? A Rússia não quer de maneira alguma que a Ucrânia faça parte da OTAN, porque se a Ucrânia fizer parte da OTAN, ela vai receber também a segurança e a proteção e recursos desses países que são riquíssimos, inclusive seus armamentos, exércitos e tudo, para fazer frente a essa guerra com a Rússia. Isso eles não querem. Então existe uma questão de fronteiras, existe uma questão política, existe uma situação geopolítica que está se estabelecendo, porque a OTAN ela estabeleceu todos esses países como aliados, exceto poucos aqui, inclusive a Ucrânia, exatamente para enfraquecer o poderio da Rússia. Então é uma batalha complicada que envolve toda essa questão desse inverno agora. E por que, então, esse problema se torna muito mais grave agora? Porque exatamente os países da Europa, eles precisam do quê? Eles precisam do gás da Rússia. Eles precisam aquecer as casas. E muitos desses países já estão voltando as costas para a OTAN, para a comunidade europeia, para se aliançar de certa maneira velada com a Rússia, porque eles precisam do gás que vem da Rússia para esquentar as casas e as famílias desses países todos. E é aí onde entra esse perigo grandioso dessa explosão, possível explosão de uma crise internacional, com a Europa dividida, com a Europa se entra ou se não entra nessa batalha, com a Ucrânia recebendo apoio, de fato já recebeu de todos os países da OTAN recursos, soldados, dizem que, inclusive notícias de que já está sendo feito isso. Então é algo que pode alcançar uma dimensão transcontinental. Por quê? Porque você vê essa crise de petróleo, de gás, de influências e de tudo invadindo as próprias pretensões dos Estados Unidos contra uma potência que tem armamento nuclear como a Rússia. Então é algo muito complicado. Queira Deus que realmente seja relevado, seja colocado em um nível inferior daquilo que tem sido prognosticado e daquilo que tem gerado preocupação no coração de muitos servos de Deus ao redor do mundo. E essa crise, para que ela não traga esse transtorno ao mundo inteiro novamente, como nós acabamos de sair desses últimos 2 anos. E que o Senhor realmente possa ter misericórdia dessa situação. Queria que você desse uma olhada comigo numa coisa muito interessante, né? Se você olhar pelo Google Earth, é interessante, né? Aqui o Brasil atravessa o Oceano Atlântico, você vai chegar aqui no continente africano, né? E subindo, você vai ter aqui então a nossa
Europa, como eu estava falando, né? Aqui, ó, Espanha, França, Áustria, Polônia, enfim, os demais países todos aqui, né? Do lado aqui, bem no meio, Arábia Saudita. Você sabe que subindo aqui é onde você vai ter exatamente onde está apontando o meu mouse, aqui onde está Israel, né? Aqui Turquia, Grécia, e subindo então até a Ucrânia, que é esse país que você está vendo aqui. Aqui é a Ucrânia, é o lugar desse conflito, aqui a Rússia, né? Aqui desse outro lado, Cazaquistão, Mongólia, China, enfim. Deixa eu aproximar um pouquinho mais para aparecerem aqui as capitais. Olha só, Moscou, aqui no centro, e aqui a Ucrânia. Esse é o local desse conflito. Aqui o Mar Negro, né? Aqui um território realmente de muita disputa e discussão. Então a fronteira da Rússia com a Ucrânia, gerando então por etnias, gerando então por interesses, gerando então essa disputa, em princípio, de Moscou para que a Ucrânia não faça parte da OTAN, para que a Ucrânia não tenha o apoio, então, de todos os demais países. É algo realmente muito complexo. Eu creio que esse gráfico ele ilustra um pouco mais isso, né? A gente pode aproximar um pouco mais. Se você tiver curiosidade, depois entre aí no Google, no Google Earth. É um estudo realmente fantástico. Aqui em cima, olha só, você vai ver a Inglaterra, o Reino Unido, né? E agora eu queria falar com você para encerrar 3 grandes acontecimentos que nós temos presenciado. Primeiro, a morte da rainha. A morte da rainha Elizabeth é um evento que ele traz, de certa forma, um transtorno para todos esses países pela credibilidade e pela longevidade dela. Segundo, nós estamos diante da Copa do Mundo. Parece que não, mas a Copa do Mundo ela traz uma movimentação internacional descomunal. E isso realmente é algo que nós precisamos atentar por tudo aquilo que representa a Copa do Mundo, por tudo aquilo que representa esse evento que move todas as nações. E terceiro, sabe o que é? Que nós temos que observar a eleição aqui no Brasil. Todos os mundos, todos os continentes, todos os países, todas as grandes potências estão de olho na eleição aqui do Brasil, nessa disputa entre Bolsonaro, Lula, assim por diante. Então, nós temos um segundo semestre, queridos, de joelhos no chão, de oração e de jejum pelas nações, pelos povos, pela igreja, e para que Deus possa dar graça realmente para que isso possa ser amenizado, atenuado de alguma maneira, mas que nós vemos nas palavras de Jesus. Esse é o princípio das dores, e está por explodir essa grande condição internacional que nós não sabemos qual a envergadura, qual a dimensão dela, mas, de fato, algo está acontecendo e algo está por acontecer, não é? Então você soma a morte da rainha, a Inglaterra saiu, né, saiu da OTAN, o Brexit. Eu vou falar sobre isso outro dia, nessa série aqui sobre a Europa, e quero que você dê uma atenção realmente. A saída da Inglaterra, né, da OTAN, dessa aliança que havia, da comunidade europeia melhor, para que ficasse com essa independência lá em função das suas fronteiras de negócios e de mercado aberto, assim por diante, porque, por um lado, o mercado comum europeu ele gerava essa proteção, mas ele gerava também imposições com relação à migração de pessoas e tudo, e aí é um dos motivos onde o Reino Unido ele acabou saindo fora dessa comunidade europeia. Mas isso fica para outro assunto, para outro dia. Espero ter contribuído, espero ter agregado de alguma maneira para que você possa ter consciência desses efeitos e que a nossa oração, o nosso clamor seja para que o Senhor estenda as mãos e realmente dê alívio de todos os lados e a obra dele seja confirmada. Mas não há como fugir da palavra que vai se cumprir de todas as formas, em nome de Jesus. Fica com Deus.